Leitura nossa de hoje, Apocalipse capítulo 13, livro da Revelação. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer até fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foram permitidos realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666. O capítulo 13 é bem amplo, muito complexo, a leitura é longa. Nossa proposta pela manhã é uma devocional, ou seja, uma meditação que não seja tão longa, apesar de estar durando mais ou menos 25 minutos. E eu queria tentar ser bem sucinto, diante de tantos assuntos. O texto mostra que o dragão, que simboliza Satanás, ele vai conceder poder a mais 2 instrumentos, a 2 personagens, 2 seres. E esses 2 seres é chamado aí da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Satanás levanta poderes para lutar contra a igreja. Quando isso acontecerá? Na história da igreja, em muitos momentos, surgiram pessoas que foram identificados com essas bestas, ou com o anticristo. Por exemplo, poderíamos falar de Nero, aí no primeiro século da era do calendário cristão. Nós poderíamos falar de Hitler, poderíamos falar de outros grandes imperadores, que foram comparados pela igreja no seu tempo histórico, com essas bestas. A besta que emerge do mar é um poder perseguidor de Satanás, no campo político e econômico. Essa é a interpretação da maioria dos teólogos. A besta que emerge do mar. E a besta que emerge da terra seria essa ação das trevas, do diabo também, através das religiões falsas, ou seja, no campo religioso. Satanás, ele se move influenciando vidas e nações, não através só de uma pessoa. Essa besta pode ser realmente que seja uma pessoa literal que vai ser levantada aí no final dos tempos, antes da volta de Jesus, mas pode também representar um sistema de pensamentos, um sistema organizado, institucional, do mar, a besta do mar, sistema econômico e político,
que os irmãos sabem que influencia as nações, o dinheiro e a política. E a besta da terra é essa ação de Satanás através das religiões. Toda falsa religião acaba sendo uma promotora de Satanás, das trevas, contra Jesus. E aí a besta que emerge do mar é a que é comparada, chamada do anticristo. A palavra anticristo aparece em 1 João, o apóstolo, nas cartas dele, ele fala sobre o anticristo. Tessalonicenses fala sobre esse homem da impiedade, o apóstolo Paulo fala. Jesus fala também no Evangelho de Mateus sobre essa abominável desolação. Então, a Bíblia vai falar sobre esse anticristo. Mas em 1 João deixa claro que surgirão anticristos, ou seja, no plural, na história da igreja, pessoas que surgem debaixo dessa influência satânica para se levantar, se opor contra a igreja do Senhor, contra os planos de Deus, contra os valores do reino de Deus, da Bíblia. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está agindo na terra desde os tempos bíblicos. Mas a Bíblia dá uma compreensão de que parece o final dos tempos surgirá uma pessoa que encarnará plenamente essa figura do anticristo, se opondo contra os valores do reino de Deus. Nós já vemos isso de várias maneiras, mas para entender a questão dessas questões dos chifres, das 7 cabeças, nós já falamos. O capítulo 13 fala, o capítulo 12, é só ler Daniel que você vai perceber que isso fala de autoridade, de poder, né? E o texto de capítulo 13 fala de dias que essa perseguição ao cristianismo, aos valores do reino de Deus, ainda que na história sempre existiu, ela vai se intensificando até o final dos tempos, assim como os sinais da volta de Jesus, os sinais na criação, os terremotos, os maremotos, os sinais do caráter do homem, a iniquidade, a família sendo deteriorada, os casamentos sendo banalizados, os sinais em Israel, o retorno deles à sua terra. Esses sinais escatológicos do final dos tempos, eles só vão se intensificando. As guerras sempre existiram, mas vão se intensificando. Ontem o Brasil foi surpreendido, pelo menos 6 estados do Brasil sentiu o terremoto que teve seu epicentro lá na Bolívia. E é impressionante que as pessoas na hora têm aquele medo, aquele temor, mas logo passa e diz: está tudo certo. Deveríamos olhar para esses sinais e perceber que o Senhor pode voltar a qualquer momento, ou grandes calamidades podem ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta, inclusive no Brasil. O Samuel Doctori, um profeta respeitado pelas nações, pastor reverendo Samuel Doctori, ele profetizou que terremotos aconteceriam no Brasil. Ele falou isso, se não me falha a memória, em 2001, 2005, ele profetizou, e ontem surpreendeu muita gente, apesar da mídia parece estar mais focada no terremoto sobre a justiça brasileira, porque essa semana, quarta-feira, nós teremos uma decisão que pode afetar drasticamente o rumo da nação, a compreensão da nação, do que é justiça, do que se vale a pena ou não combater essa impunidade. E nós estamos orando para que a justiça do reino de Deus venha sobre o Brasil. Nós não confiamos nos homens, mas nós devemos orar e clamar sempre pela justiça do reino, porque esse é o papel da igreja, o papel da intercessão pela nação. Apocalipse 13 nos mostra 5 aspectos do anticristo. Eu vou colocar aí o anticristo como essa besta que emerge do mar, porque ele é uma figura política e econômica. Primeiro, a ascensão dele será num tempo de muita turbulência. O versículo 1 fala: do mar surgiu uma besta, chifres, diademas. E quando fala aí desse mar, dessa agitação, as águas do mar simbolizam na Bíblia muitas vezes as multidões, a turbulência política, social. Os momentos caóticos são propícios para o surgimento de grandes personalidades que dizem que vão resolver o problema do planeta. Esse é um grande perigo. O anticristo terá uma influência, uma ingerência política e econômica sobre as nações em momentos de caos. Mateus 24:15, Jesus fala do homem da desolação. Daniel fala do chifre notável, Daniel 8:9, falando lá sobre o Alexandre o Grande, que surgiu no tempo do Império Grego.
E Paulo, o apóstolo Paulo, fala do homem da iniquidade. É esse anticristo. Essa besta então simboliza o poder do diabo, que é incorporado e manifesto através dos governos. Os governos querendo impor sobre as nações os valores contrários à palavra de Deus. O ex-presidente dos Estados Unidos, que é venerado por muitos, o Obama, propagou a ideologia do homossexualismo para as nações. Respeitar as pessoas nas suas escolhas é uma coisa, propagar, aprovar e considerar o homossexualismo como uma prática normal, biblicamente falando, é abominação. E quem faz isso? O espírito do anticristo estava sobre o Obama para essa finalidade. E aí o anticristo então não é só um ser único, mas é um espírito que age para promover todo tipo de legalidade ao pecado, dar legitimidade ao pecado nas nações. O Obama foi no Quênia, um país cristão, e pedindo ao Quênia que pudesse compreender e respeitar quem era homossexual. O presidente do Quênia respondeu dizendo: nós temos aliança com os Estados Unidos em muitas coisas, mas nesse aspecto nós temos a nossa opinião própria. Glória a Deus. Nós amamos a todos, nós amamos o adúltero, mas não podemos falar para o adúltero que o adultério é normal. Não é quebra de aliança e traz juízo de Deus. Então se arrependa. Nós amamos o homossexual, temos pessoas próximas a nós que lutam contra essa tendência pecaminosa, mas nós temos que falar a ele: você pode vencer o homossexualismo, como nós temos que vencer a imoralidade, nós temos que vencer a mentira, nós temos que vencer a maledicência. É pecado e nós temos que denunciar e nos arrepender e ajudar uns aos outros. Mas o anticristo, ele se levanta para propagar essas coisas. O texto também mostra, em segundo lugar, que o anticristo vai agir debaixo do poder do próprio Satanás. Apocalipse 13, versículo 2 em diante, vai mostrar aí que quem vai dar poder a ele é o dragão. Versículo 2 fala aí que a besta, que era semelhante ao leopardo, comparando com esses animais, assim como Daniel compara os impérios, e diz aí que o dragão deu à besta o seu poder. Amado, vai ser uma pessoa que vai ter poder e autoridade de influenciar, dada pelo próprio Satanás, inclusive realizando milagres. Milagre não significa que é Deus que está fazendo. Satanás e os seus demônios se imitam, e eles têm, por permissão de Deus, essa capacidade de realizar sinais e milagres, porque as pessoas, elas são impressionadas com milagres, e Satanás vai tentar impressionar a muitos. O anticristo vai operar milagres. Os que andam atrás de sinais facilmente acabam caindo atrás dos falsos ensinos, porque eles olham o milagre e não querem saber o que está ensinando, pregando. Mas 2 Timóteo 4:3 fala para a gente tomar cuidado, porque no final dos tempos as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão querer ouvir o que lhe agrada. Mas nós precisamos buscar a sã doutrina. Quanto mais se aproximar da volta de Jesus, mais as pessoas não vão suportar ouvir o evangelho puro, a palavra de Deus pura. Vamos para um encontro que nós só vamos orar e ler a Bíblia. Eu não vou. Nós vamos num movimento jovem, num movimento de música, de show. Vamos lá, nós não podemos ficar de fora. Isso é apostasia. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos amar a palavra, amar a oração, amar a congregação local, amar estar na comunhão com os filhos de Deus. Senão nós vamos cair na obediência a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1 fala que os demônios vão atrair pessoas com ensinamentos errados. Em terceiro lugar, o texto fala que o anticristo vai ser objeto de adoração em toda a terra. A partir do verso 4, a gente vai ver que as pessoas vão começar a adorar essa besta, esse homem, ou esse sistema. As pessoas vão adorar, vão idolatrar, vão ficar fascinadas. Como as pessoas ficam fascinadas com o poder, com a política? Como as pessoas ficam fascinadas pelo dinheiro, pela fama? Os famosos aparecem na internet, na televisão, e as pessoas ficam fascinadas, elas ficam ali vidradas, acompanhando o que os famosos falam, o que os poderosos falam. É o poder do anticristo por trás de tudo isso.
E a adoração não significa você se ajoelhar apenas diante de alguém, mas é você, de alguma maneira, seguir aquela pessoa, os ensinamentos. Você está enfeitiçado por aquele tipo de influência. Você não consegue se desapegar daquilo. Ou seja, você pode estar seguindo o espírito do anticristo sem perceber. Até dentro das igrejas, o espírito do anticristo pode estar agindo. Quando naquela que se chama igreja, que tem nome de igreja, não é Jesus o centro, não é Jesus que é glorificado, mas é o homem, é o dinheiro, é o poder, a influência e a política na igreja, vendendo voto dentro da igreja. Isso é apostasia, isso é espírito do anticristo. Mas aquela pessoa é uma bênção, Deus até fez milagres. Cuidado, o espírito do engano é assim, e vai ser adorado. Interessante que Apocalipse mostra que enquanto a noiva adora o cordeiro, os que estão desligados vão adorar o dragão e o anticristo, de várias maneiras. A Bíblia fala que a avareza é idolatria, amor ao dinheiro. Quantas pessoas que não se rendem a Jesus ou não são fiéis a Jesus, porque elas estão adorando o Mamon. Mamon é o principado que influencia as pessoas na área financeira. E quem é que leva a pessoa a ficar apegada ao dinheiro? O espírito do anticristo, fascinado em comprar, em gastar, em se endividar, e infidelidade ao Senhor, e indiferença à obra missionária. Gasta mais com cachorro, com gato, com animal, do que com a obra missionária, e canta dizendo que ama Jesus. Você está mentindo, querido. É o anticristo que faz a gente acreditar que nós temos que viver como a maioria vive, como o sistema manda. As pessoas gastam dinheiro com o que não é valioso, com o que não tem valor eterno, sabe? É meio duro falar isso, mas o anticristo vai ser mais sutil do que você imagina. A gente pensa que vai aparecer uma pessoa na televisão dizendo: olha, eu sou o anticristo, me sigam. Não, é um sistema, é uma forma de pensar onde a maioria concorda, onde Deus não é primazia, onde o reino não é prioritário. Amados, se Jesus não for o centro da nossa vida, nós somos. E se nós somos o centro, nós vamos cair nessa influência do espírito do anticristo. O anticristo, então, ele vai se opor à fidelidade exclusiva a Deus. Ele vai perseguir quem não o adora. Capítulo 13, versículos 7 e 15. Quem não adorá-lo vai ser perseguido. Sabe o que é isso? É quando você não faz o que o mundo faz, e as pessoas começam a te criticar. Você está sendo muito radical, você está sendo muito extremista, você está sendo intolerante. É a perseguição do anticristo. Nós precisamos ser vistos como pessoas que não pertencem a esse mundo, que amam a Jesus e se dão para Jesus totalmente. Amado, acredite, viver apaixonadamente por Jesus é possível, é real, e muitos entre nós estão vivendo. Não baseie a sua vida com a maioria. Há muitos entre nós que saíram do Egito, geograficamente, do mundo, mas o mundo está dentro deles. Eles vivem igual o mundo. Eles não cedem tudo para Jesus, eles não dão tudo para Jesus, eles negociam com o anticristo. Faraó falou, quando viu que não poderia segurar o povo de Israel, tentou negociar de várias maneiras. Não, vocês podem ir, mas não vão muito longe não. Não é isso que o Satanás faz? Vocês vão, mas não fica muito longe do mundo não. Depois falou, não, vocês podem ir, mas as crianças, a família, não, vão ficar aqui, as mulheres. Não é isso que Satanás faz? Ele fala para você, você pode ir para a igreja, mas não viva a vida com Deus dentro da família. Não seja alguém cheio do Espírito Santo dentro de casa. Não traga a tua família para a presença do Senhor. E depois Satanás falou, não, vocês podem ir, mas deixe aqui os animais. O que são os animais? Os bens. Não é isso que muitas pessoas falam? Elas saíram do Egito, saíram do mundo, entre aspas, mas o dinheiro delas, a fidelidade delas é o Egito, é o mundo. Elas não são fiéis ao Senhor. Amado, é o Espírito do anticristo, é o mesmo. Ele não mudou. Por isso eu não tenho preocupação de saber quando ele vai vir. Eu tenho preocupação de hoje, cada dia, amar a Jesus, permanecer nele, estar com ele, ter um altar particular diário com ele. Porque quem não tiver altar particular, ou quem não tem, já está debaixo da ingerência do espírito do anticristo, que influencia as pessoas a só trabalhar, só estudar, só pensar nessa terra. É o espírito do anticristo. Então não fica esperando algo extraordinário para você descobrir quem é o anticristo. Lute contra o espírito do anticristo na tua vida, a influência dele. E em quarto lugar, o espírito do anticristo será apoiado pela segunda besta,
o falso profeta. Você vai ver que a besta que emerge da terra, que é o sistema religioso, vai se unir a esse anticristo, a esse sistema político-econômico. Você vai perceber a partir de agora como que o dinheiro, a economia, o poder político influenciam as nações. A gente não para ver como que a gente é influenciado. Nós, se a gente não vigiar, nós vivemos o que o sistema manda, a forma de pensar do mundo. Por isso Paulo escreve à igreja em Roma dizendo: não se conformem com este mundo, se transformem constantemente pela renovação da mente, para vocês entenderem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É um processo constante de renovação da mente. Ontem estava vendo um autor americano que lançou um livro, está sendo muito famoso, e ele, dentro dos conselhos, são 20 conselhos que ele dá para esse tempo, para a gente não repetir os erros da história. Ele é um especialista em holocausto, na história dos judeus, e não é evangélico, mas um dos conselhos que ele dá é: leia livros e se desconecte da leitura pela internet, das informações. Você está lendo só o que está na mídia, você está sendo, sem perceber, monitorado, teleguiado a pensar como o mundo pensa. Pense por si mesmo, reflita, antes de você se expor, não seja manipulado, influenciado, não veja e não assista todas as informações que estão passando toda hora, não viva escravo da televisão. O melhor é ler as informações escritas, porque você vai até escolhendo lá no site e ler o que você precisa se informar, mas vai ler a Bíblia, vai ler bonzinho, vai orar e vai refletir, para que você não seja influenciado. Falso profeta, ou a besta que emerge da terra, esse sistema religioso, na história muitas pessoas tentaram comparar com imperadores, inclusive com alguns papas, por causa da influência. Os irmãos sabem que o Vaticano é religioso, mas também é um país, é também político. O Papa, quando vai a qualquer país, ele é recebido como um chefe de Estado. Mas nós não estamos aqui para falar quem será ou quem é essa besta que emerge da terra. O que nós precisamos entender é que quando a religião começa a se aliar com os interesses econômicos e políticos, ela está se contaminando espiritualmente e está sendo instrumento do diabo, seja ela católica, evangélica, islâmica ou qualquer coisa que seja. A religião que se vende e se pactua com o Estado está sendo contaminada. O papel da verdadeira igreja do Senhor é profético, é orar pelos governantes, é ser bênção lá. E alguns entre nós o Senhor pode chamar vocacionalmente para fazer um papel lá dentro, como homem e mulher de Deus, na política. Mas nunca a igreja depender, se vender, se corromper, ou se valer do poder político para promover as suas vontades. E nós vemos isso na história, em todos os momentos, inclusive atualmente no Brasil, pessoas que apoiam partidos por interesses pessoais. Igrejas deveriam ter vergonha, esses pastores que vendem seus púlpitos, vendem suas almas e vão prestar contas diante do Senhor. E aí, em último lugar, o que é mais importante para nós é que esse anticristo aí do capítulo 13 será vencido pela manifestação da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses 2,8 diz que na vinda de Jesus, o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, matará o anticristo. Não terá guerra, desgaste, esforço. Amado, o que as trevas conseguem fazer é o tempo permitido por Deus, por causa da iniquidade do homem, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O texto conclui, Apocalipse 13, falando aí da marca na mão direita ou na testa. Durante as últimas décadas, muitas teorias surgiram, código de barra, e não sei o que lá. Amado, eu penso que essas coisas nos distraem, não trazem boas reflexões. Essa marca na mão, agora a gente fala do chip, aí sai aqueles vídeos sensacionalistas, só servem para uma coisa, para gerar na gente um medo inicial e uma indiferença posterior, porque a gente vê depois que não era aquilo, e aí a gente não liga. Mais importante
não é você descobrir qual é a marca da besta. O mais importante é você ter convicção que você tem o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. O Cordeiro de Deus que marcou você, selou você pelo Espírito Santo. O mais importante não é saber quem é o anticristo, mas é você saber que você conhece ao verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus, e você pertence a Ele e é conhecido por Ele. Se você conhece o Senhor e você tem o selo do Espírito, você vai discernir que algumas coisas não devem estar nas tuas mãos, nem na tua testa, e que se for preciso, o texto fala, ir para o cativeiro, ir para a espada, se for necessário ser perseguido, o texto mostra que em algum momento, o Senhor vai permitir que o anticristo mate muitos entre nós. Tem momentos na história, tem momentos no futuro, que muitos fiéis serão mortos, serão derrotados, aparentemente, fisicamente, o Senhor permite. Então, se for necessário você perder coisas, para não se corromper, e às vezes perder emprego, às vezes perder dinheiro, perca, mas seja fiel a Deus, porque o Senhor te recompensará. Essa é a mensagem de Apocalipse 13. Não ceda às inclinações do sistema do anticristo, em nenhum aspecto que ele surgir. Não fique apenas esperando um dia, um homem que vai surgir assim, e eu tenho que estar longe. Não, todos os dias, ame a Jesus, seja vigilante, seja disposto a sofrer por ser perseverante. No versículo 10 diz, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos não vão ceder a nenhuma influência do mundo, ingerência do mundo, que os afaste da fidelidade ao Senhor Jesus, a palavra do Deus vivo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós podemos perder tudo, inclusive a vida, mas nós não podemos perder a alma. Jesus falou, não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode tanto tirar a tua vida como lançar a sua alma no inferno. O Senhor Jesus seja glorificado. Pai, nos abençoe com discernimento espiritual. O dom mais importante para essa hora, que antecede a vinda do Senhor, aumenta o nível de discernimento espiritual na noiva, nos intercessores, adoradores verdadeiros, para amar a tua palavra, amar a tua presença, amar a obediência ao Senhor, para que possamos estar atentos todos os dias e discernir, Senhor, a influência e ingerência do espírito do anticristo em nossa geração, da influência da economia e da política e da falsa religiosidade em qualquer nível que seja. Deus, que nós possamos discernir a voz do Senhor, porque a tua voz nos guiará a toda a verdade. Espírito Santo, Espírito da verdade, continua levantando e despertando a tua noiva no Brasil e nas nações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.